A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 5 desse primeiro trimestre de CPAD em 2021. Hoje nós vamos trabalhar sobre um tema muito legal, a missão de Israel no plano de Deus. Deus tem um plano de salvação específico aqui. É claro que você que está chegando pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, discipulado dinâmico. Você acha tudo isso nas playlists aqui na descrição desse vídeo. Você pode acessar e ficar à vontade, tá bom? Se você conhece alguém das classes dos adultos e dos jovens, indique o nosso trabalho. Tem muitos recursos no nosso site Facilita EBD para professores da Escola Bíblica Dominical. Você também pode se tornar um dos nossos assinantes conhecendo esse trabalho em Jesus. Que Deus abençoe você. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos adolescentes, onde nós vamos trabalhar sobre a missão de Israel no plano de Deus. É claro que você precisa iniciar com algumas bases bíblicas que eu quero trazer como indicação aqui para você. A primeira base bíblica está em Atos capítulo 7, versículos 2 ao 7. Faça essa leitura com os teus alunos. A nossa segunda base bíblica está em Gálatas capítulo 3, versículo 14, que é a mensagem dessa lição. E eu espero que Deus em Cristo use você na Escola Bíblica Dominical como instrumento na mão de Deus. Hoje, estudando a respeito do plano da salvação, nós precisamos compreender que esse plano da salvação é revelado a partir do Antigo Testamento. A revelação bíblica demonstra para a gente que esse Deus trabalha essa revelação da salvação de forma progressiva. O que é isso de forma progressiva? É de forma gota a gota. Vamos explicar isso para você. Deus estabeleceu alianças no Antigo Testamento, até essas alianças então crescerem e atingirem as tribos, atingindo então depois a nação de Israel e depois se expandindo para todo o mundo. A mensagem da salvação ela é progressiva. Deus estabeleceu, por exemplo, uma aliança com o próprio Adão. Depois de Adão, Deus estabeleceu uma aliança com Noé, o plano da salvação para Noé e a sua casa. Depois de Noé, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Depois de Abraão, Deus estabelece uma aliança então com Isaac. Deus estabelece uma aliança então agora com Jacó. E depois de Jacó, Deus estabelece uma aliança agora com as tribos, com os seus filhos, os filhos de Israel, que estão agora no deserto, lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, que está escrito que de toda a terra Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Isso aqui é o reflexo dessa salvação. Depois de Israel, Deus estabelece uma aliança agora com todos os povos a partir de Cristo. João capítulo 3, versículo 16. A aliança do Calvário, a aliança do amor de Deus para resgatar todas as pessoas. Então, entender o plano da salvação é entender que o plano da salvação ele não é exclusivista, mas é um plano agora que procura resgatar a todos os povos. E compreender o chamado de Israel para esse plano é entender que esse Deus está estabelecendo alianças para resgatar pessoas. Entendendo isso aqui, eu espero estar te ajudando. Comenta aí, tá? O primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O nascimento de uma nação. Quando a nação de Israel, então, foi estabelecida como nação e como povo de Deus, nós precisamos compreender isso a partir de fatores históricos. E a Bíblia me traz esses fatores, especialmente dentro do Pentateuco. O que é o Pentateuco? O Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia. Você pode apresentar isso em sala de aula, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você pode fazer isso com os teus alunos também. Peça para que eles então leiam a Bíblia observando isso no índice.
E esse estabelecer da aliança se inicia então lá no livro de Gênesis, quando Deus então levanta um homem conhecido agora como Abraão. Lembra também que eu acabei de explicar para você que o processo da salvação já estava sendo estabelecido gota a gota. Deus estabeleceu uma aliança com o próprio Adão, Deus estabeleceu uma aliança com Noé, Deus estabeleceu uma aliança também com Enoque. Eu nem citei Enoque aqui para você, ao ponto de levar Enoque para si. Tinha homens de Deus naquele processo histórico aqui. E agora Deus está estabelecendo também uma aliança com Abraão. O primeiro subtópico trata sobre a renúncia. É muito importante que você abra a Bíblia com teu aluno em Gênesis capítulo 12, versículo 1. E entenda que Deus escolheu Abraão, e Abraão ele fazia parte de uma terra da Mesopotâmia, a terra conhecida como Ur dos Caldeus. Essa cidade em si era uma cidade idólatra, uma cidade que não conhecia ainda a revelação de Deus. Deus então se revela de forma pessoal agora para Abraão. Por isso a importância da leitura de Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos. Naquele momento histórico ali, Deus está se revelando para Abraão. E Deus se revela de uma forma totalmente diferente do conhecimento teológico que Abraão tem. Abraão conhecia os deuses a partir de imagens de escultura. Só que agora ele está conhecendo um Deus vivo, todo-poderoso, o El Shaddai, que se revela para ele sem imagem nenhuma, mas se revela para ele de forma poderosa através da sua voz. E quando nós ouvimos a voz de Deus, entra então uma palavra muito interessante no nosso coração. Como reagimos a essa voz? Você pode levantar isso em sala de aula. Como estamos reagindo diante do chamado de Deus, diante de uma aliança que Deus quer estabelecer conosco? A aliança para nós hoje, estabelecida por Deus, foi a aliança do Calvário, a aliança da salvação em Jesus. Agora vem a pergunta: como você está reagindo diante da salvação oferecida por Jesus para você? E olhar para o chamado de Abraão é entender que esse homem está abraçando o plano da salvação, acreditando pela fé nesse chamado do Deus vivo, que diz para ele sair da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que ele ainda iria saber onde ficava. E ele vai pela fé. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui: um ato de fé. O mais interessante da chamada de Abraão, ou da aliança que Deus estabelece com Abraão para revelar o processo da salvação, é o ato de fé que esse homem tem em acreditar e obedecer essa chamada de Deus. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, ele escolheu esse homem de uma forma poderosa para revelar então a sua vontade, o seu plano. Quando você lê Gênesis 2:1, está escrito que Deus ainda iria revelar para onde ele iria. Deus iria guiá-lo pela fé. Nós também precisamos aprender aqui algo interessante. Precisamos ser guiados pela fé, pela vontade de Deus, pelo querer de Deus, para entendermos então todo o processo e plano dessa salvação agora em nós e através de nós. Como essa salvação se revela em nós? Quando nós cremos piamente pela fé na obra de Jesus, na obra salvadora no nosso coração, e agimos agora pela fé obedecendo a Jesus, pela palavra de Deus. Abraão obedeceu então a palavra de Deus. Como teu aluno pode crescer em Jesus? Obedecendo também a palavra de Deus. Fale sobre isso, tá? A obediência à palavra pela fé é obedecer a Deus pela sua vontade. É por isso que Abraão, obedecendo, foi conhecido então como o pai da fé, o primeiro a agir pela fé em obedecer a Deus no plano da salvação. O plano da salvação, que é um plano que é demonstrado desde a glória, antes da eternidade. Efésios capítulo 1, versículo 4 fala sobre isso. Efésios 2:1 também revela isso para a gente, que esse Deus nos escolhe antes que mereçamos. E ele nos escolhe para uma salvação tremenda. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: uma importante decisão. Abraão, então, ele toma a sua decisão servindo à vontade de Deus, sair de Ur dos Caldeus, do seu conforto pessoal, do meio da sua parentela, trouxe um significado muito grande, uma decisão pela fé desse homem de servir a Deus, de ser guiado pelo Deus vivo. Ele foi e obedeceu. Gênesis 12:4 revela isso para a gente.
Aqui também tem um princípio. O plano da salvação se dá em nós quando nós vamos e obedecemos. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e obedecemos o seu querer, a sua vontade, o seu propósito. Você também pode fazer isso em Jesus? Quantas vezes as pessoas declaram com a sua boca dizendo que estão obedecendo à vontade de Deus só da boca para fora, mas não agem nessa ação de obediência? Abraão nos ensina, como pai dos hebreus, pai dos israelitas, que ele age pela fé. Então, qual é o princípio que você precisa pegar aqui? Quando você crê em Jesus, você precisa agir pela fé, em obediência, em servidão à vontade do Deus vivo, e que Deus coloque isso também no seu coração. Que Deus também estabeleça isso em você, através de você, de uma forma sobrenatural. E que você possa obedecer a Deus com toda a tua alma. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. Vamos agora para o nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O segundo ponto trata sobre o seguinte assunto: o estabelecimento de Israel. Deus estabelece Israel agora a partir do crescimento da nação no Egito. Eles se formam como povo, como 12 tribos. Essas tribos então crescem no Egito. Eles vão parar no Egito por causa agora de José, que é um dos descendentes de Jacó, que é bisneto então de Abraão. E você percebe, à luz da palavra de Deus, que eles então são guiados agora para o Egito. Crescem e se tornam uma grande nação. Porém, uma nação escrava, que passa a ser escravizada agora pelos egípcios durante um período de 400 anos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: Egito, um lugar de multiplicação. Aqui nós entendemos, nesse primeiro subtópico, que a própria Bíblia traz para a gente um sentido muito interessante à luz da criação ou crescimento do povo hebreu. Abraão, como nós entendemos, é o pai da fé. Ele obedece o chamado de Deus. Isaac, seu filho, continua nessa obediência também. E Jacó, pai de José, também continua nessa obediência. Jacó, que tem aí agora 12 filhos, que são símbolos das 12 tribos de Israel. José, então, para no Egito por plano de Deus. Ele vai para o Egito vendido como escravo por seus próprios irmãos, mas ali a mão de Deus abençoa José a tal ponto que ele se torna governador de todo o Egito em um período de seca e necessidade. E nesse período de seca e necessidade, os descendentes de Jacó, que já se tornam agora as tribos de Israel, vão então para o Egito e vivem lá um processo de 400 anos de crescimento então. São escravizados pelos egípcios e passam a ser um povo dominado. Mas a Bíblia me dá informação lá em Êxodo capítulo 3, versículo 7, que Deus então ouve a oração desse povo. Deus então atende o clamor desse povo. E atendendo o clamor desse povo, Deus então estabelece uma aliança profunda com os filhos de Israel também, registrado em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. E diante disso, nós vamos compreendendo e avançando. O segundo subtópico destaca para a gente o deserto, um lugar de purificação. Foi no deserto que Deus começou a trabalhar com o povo de Israel, que agora se torna nação, e nesse deserto Deus então levantou um homem conhecido como Moisés para poder guiar o povo agora à vontade de Deus e revelar então o plano da salvação. Todo o plano da salvação, gente, aponta para Jesus. Guarda isso aqui. E durante 40 anos, o povo de Israel, então, peregrinou pelo deserto para poder, então, conhecer o plano de Deus. Muitos que estavam ali ainda andavam em desobediência e muitos pereceram durante o caminho. Mas aqueles que se manteram fiéis e nasceram durante o caminho, então tomaram posse da terra prometida, quando Deus, então, levanta Josué para poder estabelecer esse povo e guiar esse povo nesse plano de Deus. No Antigo Testamento, tomar posse da terra, caminhar exatamente para a terra prometida, é um símbolo da salvação para o povo hebreu. Avançando, tendo essa compreensão ainda melhor, o terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: Canaã, a terra prometida. Após esses 40 anos, você entende que essa linguagem de estar na terra prometida é então tomar posse dessa salvação. A salvação está atrelada com prosperidade, está atrelada com a terra, com a bênção de Deus. Então o povo de Israel passa a entender
que a bênção de Deus estava estabelecida nesse propósito de Canaã, de estar em Canaã. Olhando para o Antigo Testamento, você também pode pegar uma linguagem bem legal, em demonstrar que Jesus agora é o nosso libertador, que nos guia agora no nosso deserto da vida e nos leva agora para Canaã celestial, a pátria celestial. Então, ir para o céu para nós cristãos agora tem um significado muito maior, tem um significado de tomar posse dessa Canaã celestial, da terra prometida que Deus estabeleceu também para nós em Jesus. Pega isso aqui, deixa Deus te usar e que o Espírito de Deus use você. Se eu estou te ajudando até aqui, comenta aí. O terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto: as bênçãos de Israel para o mundo. Quais são as bênçãos então de Israel agora para o mundo? Israel passa a ser o povo escolhido, o povo portador então do Messias, que é Jesus, o Filho de Deus encarnado, e essa é a principal bênção de Israel. E essa bênção nos alcança agora. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui: a aliança de Deus. Como já disse para você, Deus estabeleceu uma aliança com o povo de Israel. Essa aliança está dentro do livro de Êxodo, especialmente capítulo 19, versículos 5 e 6. Foi uma aliança fundamental. Observa que Deus vem estabelecendo o plano da salvação gota a gota, revelando esse plano então para Adão, Noé, Enoque, revelando esse plano então agora para Abraão. E agora ele estabelece essa aliança com Israel, demonstrando que Israel agora é um farol. É um povo escolhido para receber esse plano da salvação. O plano da salvação é a encarnação de Jesus. Então esse plano deve ser seguido pelos 10 mandamentos, deve ser seguido pela lei, pela orientação em si, de como cultuar a Deus. O que significa a lei? É a orientação de como servir a Deus. Então o povo de Israel recebe essa bênção de como servir a Deus e também é o povo escolhido para receber o Messias. E o segundo subtópico aqui da nossa lição, já para fechar a aula de hoje, trata sobre o Cristo. O Cristo é o Messias prometido. Quando você olha para todo o Antigo Testamento, você descobre que os profetas acreditavam nesse plano. Falam a respeito do Messias, da encarnação do Messias. Isaías capítulo 7, capítulo 9 e 11 fala sobre isso. O profeta Malaquias escreve que ele nasceria em Belém. Todos os profetas do Antigo Testamento israelitas acreditavam no Messias, no Cristo como Salvador e Redentor. E Jesus vem de forma encarnada, descendente de Abraão, como está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 1, quando você encontra então a genealogia, demonstrando que o povo de Israel agora é um povo que traz essa bênção para nós, que é o Cristo. E Cristo, quando vem, ele estabelece agora uma aliança não só com Israel, mas agora amplia essa aliança para todo mundo. E nós nos tornamos agora igreja de Deus, abraçando então esse plano pela salvação de Jesus. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário tem todo esse processo de revelação progressiva para ser estabelecido então o plano perfeito e genuíno de Deus. Eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula. Olha, se você está afastado, está desviado da igreja, está frio na fé, quer aceitar Jesus como teu Salvador, você pode fazer isso de uma forma muito prática. Você pode, por exemplo, utilizar o teu celular com um leitor de QR Code, escanear esse QR Code aí, preencher o cadastro e a nossa equipe de discipulado vai entrar em contato com você para que você permaneça firme com Jesus, tá bom? E é claro, se eu te ajudei na aula de hoje, se essa aula foi relevante para você e se você foi edificado em Jesus, comenta aí, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também, vou ficar feliz quando você aparecer lá com a gente. Que Deus te abençoe, tá? E como dica de leitura, eu quero trazer alguns textos que a gente pode tomar como base para estudar ainda mais sobre a doutrina da salvação. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do pastor Clayton Pomerani, a obra da salvação, esse material muito legal para quem gosta de estudar a doutrina da salvação, pode edificar você também. Também como dica, quero apresentar a história de Israel no Antigo Testamento, do Samuel Schultz, material muito legal para quem gosta de estudar ainda mais e aprofundar aí a respeito do Antigo Testamento. Gente, que Deus abençoe você, tá? Eu te aguardo na próxima aula, lição de número 6, o nascimento que mudou a história. Gente boa, que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.